Olá, pessoal. Vem entender autodistanciamento e autotranscendência com a Escola do Sentido neste vídeo. Lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. A gente vai discutir um pouquinho, brevemente, sobre o que é o autodistanciamento e um autor, né, pós-frankliano, logoterapeuta, que é o Efraim Martínez, na sua obra O Diálogo Socrático, ele traz algumas reflexões, alguns aspectos que permeiam, né, essas duas características antropológicas fundamentais, que são o autodistanciamento e a autotranscendência, e esse movimento dele, didático, né, ele nos amplia um pouco mais e nos facilita a compreensão a respeito de quais são os aspectos, o que permeia, né, esses dois pontos, que estão fundamentais tanto para a teoria quanto para a sua aplicação prática, dentro de um contexto clínico, por exemplo. E aí, a gente vai entender que o autodistanciamento corresponde à capacidade humana de tomar distância de si mesmo, de monitorar-se e controlar os seus próprios processos emotivos cognitivos. Então, o ser humano é, dentre todos os seres, aquele que é capaz de tomar distância e objetificar a si mesmo, a situação, o sintoma, né? E decidir a partir disso. Ele não é só um ser que reage, mas é um ser que é capaz de responder justamente porque ele é capaz de compreender seu próprio processo, tomar distância sobre ele, perspectivar algo novo, ter uma nova visão, né, uma nova perspectiva a respeito daquela situação e posicionar-se frente a isso. Então, todas essas reflexões têm a ver justamente com esses três aspectos aqui do autodistanciamento que a gente vai trazer à tona para a gente entender melhor essa característica humana. Então, assim, o primeiro deles é a autocompreensão, que é a compreensão de si mesmo, consciência de si mesmo intencional. A autocompreensão é a capacidade de auto-objetivação que se produz na transcendentalidade. Então, a gente falou muito sobre o pintor e o oculista, que o logoterapeuta ele se aproxima muito mais, né, desse papel de oculista, que capacita aquela pessoa a enxergar, né, a ampliar aquilo que estava restrito, estreito, limitado, né? Ele passa a se ampliar, e aí, nesse movimento de ampliação dessa cosmovisão, dessa intencionalidade, né, da consciência do paciente, isso vai captando, né, possibilidades, captando aquilo que há de mais próprio nele, na sua existência em particular. Então, isso tudo tem a ver um pouco com essa questão da autocompreensão, como também temos a autorregulação, que seria essa capacidade de distanciar-se de si para se opor aos seus mandatos psicofísicos, uma crítica aos instintos que Frankl denomina de antagonismo psiconoético facultativo, que seria aquele poder, né, desafiador, né, do espírito, a capacidade humana de, mesmo diante de situações que temos tendências, influências, destinos que nos limitam, que influenciam o nosso agir, que dificultam o nosso processo, ainda assim nós somos capazes de tomar uma posição frente a isso, de dizer sim e de dizer não a essa realidade, né? De, mesmo diante de coisas que não podemos escolher propriamente, viver ou não viver, passar ou não passar, podemos ainda assim nos posicionar frente a isso, escolher como agir diante disso, que atitude ter diante dessas questões, né? E aí tem muito a ver com esse agir, né, espiritual. A autoprojeção também seria relacionada ao distanciamento, seria a capacidade de ver-se a si mesmo de uma outra forma, a dirigir a sua reflexividade a si mesmo, né? Então, assim, quando a gente trabalha pequenas coisas como a questão do futuro, ou como ele agiria de uma outra forma,
também é um movimento de saída, né? Desse lugar fixo, limitado, de como estamos, de onde estamos, para ver-se de um outro modo, para pensar a partir de uma nova perspectiva, e isso é favorecer esse processo de autodistanciamento. Ok? A gente vai para a autotranscendência, que seria essa segunda, né, característica essencial aí para a gente estar conversando, que seria a capacidade intencional da consciência para dirigir-se até algo ou alguém significativo. E aí esse conceito ele perpassa outros conceitos, como a vontade de sentido, né, como o próprio sentido da vida, como a própria questão da responsabilidade enquanto um agir perante um dever ser, como também questões que vão para além da própria logoterapia, como a questão da fenomenologia, da intencionalidade, da consciência intencional, que se dirige a algo, né, que está relacionada a algo, que se apresenta, que algo se apresenta a essa consciência se dirige, né, também tem uma relação entre essas questões, né, esses aspectos. Então, tudo isso tem relação com a autotranscendência, e que é um ponto assim fundamental e um pressuposto, né? É preciso autotranscender para vivenciar sentido na nossa vida, para encontrar essa correspondência da nossa existência com o dever que nos cabe, né? Digamos assim. Para encurtar aquela distância entre o ser e o dever ser, é preciso autotranscender, né? É preciso sair, é preciso movimentar-se existencialmente. E aí, a gente fala aqui de 3 aspectos que têm relação com esse movimento, essa capacidade humana, que seria a diferenciação, a afetação e a entrega. A diferenciação seria a capacidade de diferenciar-se, de diferenciar o outro e o tu, facilitando a formação de vínculos autênticos, reconhecendo o que é próprio e o que é alheio. Isso aqui é muito legal, gente. É importante. O Franco, inclusive, no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, faz uma referência, né, dizendo que nós somos seres diferentemente entes, né? Trazendo aí uma referência dos autores que influenciam ele, né? E é nessa relação que a gente consegue expressar a nossa humanidade, e às vezes a gente se expressa no mundo de formas massificantes, de formas autômatas, de formas conformistas, coletivistas, e a gente não exerce essa questão da nossa autonomia. O que mais? A afetação seria um outro ponto, que seria o impacto emocional que se produz quando está junto a um valor, a um sentido, a capacidade de deixar-se tocar pelo valor ou pelo sentido captado e viver a tensão entre o ser e o dever ser. Algo muito importante para os nossos processos é a gente estar atento a esses afetos, a como estamos sendo afetados pelo que estamos trazendo, por algo que foi colocado, né? Pelas situações que estamos vivendo, porque essa tensão existente entre o que somos e o que devemos ser, ela nos afeta, né? E algo nos atrai existencialmente. Essas possibilidades, elas não são indiferentes a nós, né? E esses afetos, eles têm um papel muito importante de ir comunicando, né, algo para nós, confirmando, dando pistas, né, e confirmando muitas questões que estão relacionadas a esse processo e a esse objetivo da logoterapia de favorecer essa vivência de sentido. Mas não se trata somente de ser afetado por isso, ou de perceber, né, dar-se conta disso. Também é necessário um complemento a isso, que seria justamente essa entrega, que tem uma relação direta com esse lançar-se, com esse movimento, com essa responsabilidade, né? E essa entrega seria o quê? O ser humano não deseja, o ser humano deseja não só se afetar pelo sentido ou pelo outro, mas a afetação o convida à ação, à entrega e à realização de sentido. Os sentidos se realizam em meio à ação no mundo. Deixe nos comentários uma das palavras, ou autodistanciamento ou autotranscendência, pois assim, nós, da equipe da Escola do Sentido, saberemos que você gostou do nosso vídeo e ficou conosco até o final. Curta, compartilhe, inscreva-se. Obrigada pela atenção com o nosso trabalho e até o próximo vídeo.